Este é o espaço infinito. Dentro deste espaço encontra-se o planeta em que vivemos. Há muitos anos, ainda na era mitológica, existiam jovens que constantemente defendiam a Terra. Eles eram chamados de cavaleiros. Os sagrados cavaleiros da esperança combatiam o mal e defendiam a verdade e a justiça. E agora que o mundo conhecerá um mal sem precedentes, outros jovens, cheios de coragem e poder, vieram acompanhando Saori Kido, a reencarnação de Athena. Eles são os Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco é um dos shonens mais importantes da história. Pelo menos no Brasil, ele teve um enorme impacto cultural, criando uma legião de fãs, popularizando os animes aqui na TV brasileira e também teve um papel fundamental na valorização da dublagem. Mas a maior qualidade de Saint Seiya é a sua lore. Embora Masami Kurumada não seja o melhor roteirista do mundo, ele criou um universo bem coeso e original em Cavaleiros do Zodíaco. A mitologia por trás, os elementos que ele usou para fazer o background, suas inspirações, Kurumada fez um trabalho fantástico em Saint Seiya. E hoje a gente vai entender tudo sobre a mitologia dessa obra. Durante a era mitológica, os acontecimentos foram aqueles que todo mundo conhece, sabe? O velho mito grego de como Zeus escapou de ser devorado pelo seu pai Cronos e libertou seus irmãos, vencendo os titãs e ascendendo como rei dos deuses. Zeus passou a governar a terra e os céus, Poseidon os mares e Hades o submundo. Da cabeça de Zeus surgiria Athena, a deusa da guerra e da sabedoria. É aqui que o world building do Kurumada começa. Zeus então decidiu misteriosamente ir embora da Terra e deixar ela a cargo da Athena. Só que os demais deuses jamais aceitaram isso. Diferente dos outros deuses, Athena valoriza a vida humana e reconhece a capacidade deles de amar e superar desafios. Porém, os demais deuses desprezam os seres humanos e acreditam que eles devem servir aos seus propósitos egoístas. Assim que o Poseidon notou a ausência do irmão, ele se preparou para invadir a Terra e dominar o mundo. Iniciava-se a Primeira Guerra Santa. Athena é uma deusa muito bondosa. Ela proibiu o uso de armas e seu exército deveria lutar com os punhos. Porém, o Poseidon não queria nem saber e seu exército atacava com tudo. E além disso, o Poseidon possuía 7 terríveis guerreiros que usavam escamas douradas e com poder extraordinário, os generais Marinas. O exército de Athena não teve chances contra as forças de Poseidon. Restava agora apenas as crianças. Athena então encomendou aos alquimistas do país de Mu 88 armaduras especiais. E trajando essas vestimentas sagradas, aquelas crianças trariam esperança para o mundo. Com o domínio de uma energia chamada Cosmo, aqueles jovens foram chamados de Cavaleiros. E venceram o exército de Poseidon e salvaram a Terra. Desde então, os lendários Cavaleiros de Athena defendem a Terra contra os deuses malignos. Mas como eles conseguiram tal feito? De onde vem o poder dos cavaleiros? Primeiro vamos entender as armaduras. As armaduras eram feitas de oricalco, material fictício divino, e pó de estrelas. Elas foram distribuídas para 3 hierarquias de guerreiros. Os cavaleiros de bronze, que atingem a velocidade Mach 1 e podem desferir 100 socos por segundo. Os cavaleiros de prata, que atingem a velocidade Mach 2 a Mach 5 e executam missões fora do santuário, comandando esquadrões dos bronzes. E finalmente os cavaleiros de ouro, que atingem a velocidade da luz. Suas armaduras são capazes de armazenar a energia do sol. Os golpes deles representam energias luminosas sendo liberadas de diferentes formas. Eles dominam o 7º sentido, a essência do cosmos. Diferente de outros sistemas de poderes dos animes, que é mais baseado na ideia de Ki e energia espiritual, o Cosmo é a energia do próprio universo. Os cavaleiros usam o Cosmo para destruir os átomos. Um cavaleiro que domina a essência do Cosmo, o 7º sentido, tem acesso à energia infinita, a energia do próprio universo. Em outras palavras, é como se ele sentisse o universo inteiro em cada célula do seu corpo. Mas alguma vez você sentiu a força do universo percorrer até a última célula do seu corpo? Os cavaleiros da patente ouro são prodígios e aprenderam o 7º sentido ainda quando crianças. Com um poder e velocidade e domínio do cosmo incomparáveis, os dourados não apenas são a elite do exército de Athena, mas o ápice do poder na obra de Saint Seiya.
A Eolia, por exemplo, possui técnicas baseadas em socos infinitamente rápidos, chegando a desferir 100 milhões de socos por segundo na velocidade da luz. Outros cavaleiros possuem poderes espirituais e telecinéticos formidáveis, como o Mudiares, que pode erguer uma barreira que pode refletir qualquer ataque, ou Shaka, que pode enviar seus inimigos para outros mundos, viajar entre dimensões e até paralisar seu oponente com sua sabedoria máxima, o Tesouro do Céu. Na verdade, esse cavaleiro é conhecido como o homem mais próximo de Deus, é a reencarnação do próprio Buda. Todos os Cavaleiros de Ouro possuem técnicas mortais como essas: enviar os inimigos direto para o mundo dos mortos, rosas envenenadas disparadas aos milhões, raios que atingem o zero absoluto e até mesmo a lendária Excalibur, que pode cortar qualquer coisa. Mas o mais poderoso deles possui uma técnica que deixa até os fãs incrédulos. Saga de Gêmeos é citado em várias passagens como o Cavaleiro de Ouro mais forte, e seu ataque tem o poder de uma galáxia inteira explodindo. Mas House, os cavaleiros não são tão poderosos, são metáforas. Cara, eu não acredito nisso. As pessoas têm muito preconceito contra Cavaleiros do Zodíaco porque o Kurumada não é muito bem desenhista. Porém, os poderes deles são descritos em palavras claras. Galera, para que um autor desenvolva a história, a Terra precisa estar intacta. É por isso que personagens ultra mega poderosos como Superman, Flash, Lanterna Verde ou Thor, todos esses podem atingir velocidades milhões de vezes maior que a da luz e têm o poder para destruir o universo e vivem as aventuras deles normais nas HQs. Em uma obra de ficção, o autor precisa que a Terra esteja intacta para escrever a história. É bobagem você querer que o poder máximo dos personagens seja mostrado toda hora. O poder dos personagens às vezes tem que ser relevado por alguns momentos, ou fica inviável escrever a ficção. De qualquer forma, a explosão galáctica não é nem o ataque mais forte dos cavaleiros. Porque quando 3 Cavaleiros de Ouro unem seus poderes, eles são capazes de realizar a exclamação de Atena. Uma técnica que tem o poder do Big Bang que criou o universo, mas que foi proibida pela Atena ainda na era mitológica. Dessa forma, desde os tempos imemoriais ao longo da história, os cavaleiros têm defendido a paz na Terra dos desejos dos deuses malignos que querem dominá-la na ausência de Zeus. Atena jamais perdeu uma guerra santa. Kurumada diz que ela é a deusa mais poderosa depois de Zeus, tendo derrotado seu irmão Ares e vencido a disputa na cidade de Atenas contra o Poseidon. Galera, Atena não é brincadeira. É só você lembrar que ela vem espancando os outros deuses por séculos, desde que o Zeus foi embora. Até mesmo Hades nunca se arriscou em um embate direto contra ela. E mais tarde, quando Shaka descobre o segredo da imortalidade e a gente consegue descer até o Hades, os melhores guerreiros deles são humilhados pelos Cavaleiros de Ouro. Coisa que não acontece nos fillers, que o pessoal tanto baba, né? Por fim, vou destacar aqui o porquê da Atena não parecer tão forte. Na obra clássica, a reencarnação de Atena foi impedida de desenvolver seus poderes. Isso porque o Cavaleiro de Ouro, Saga, tentou se livrar dela. Saga era o mais poderoso de todos os Cavaleiros de Ouro. Ele concluiu que apenas ele poderia defender a Terra caso algum deus quisesse atacar. E não aceitava uma criança liderando o santuário. Só que quando ele tentou eliminar a bebê Atena, o Aiolos, o Cavaleiro de Sagitário, estava lá e fugiu com a Atena. Saori Kido cresceu sem saber que era Atena, descobrindo só mais tarde. Ela não teve treinamento nenhum e ainda está aprendendo a desenvolver seus poderes. É aí que começa o anime, com essa Atena inexperiente conhecendo um grupo de jovens cheios de coragem que vão ajudar ela a retomar o santuário e desmascarar o Saga. Na minha opinião, o Cavaleiro do Zodíaco é uma obra muito única, não só pela nostalgia. O Kurumada realmente pegou algumas inspirações em obras clássicas da mitologia grega, como a Ilíada. Cara, se você ler a Ilíada, o épico homérico da Guerra de Troia, você vai ver que as lutas são iguais à Santa Ceia. Os guerreiros falando de forma bem teatral e exagerada, sabe? Os deuses que eles representam ajudando de forma indireta, cara, é idêntico. Outra possível inspiração do Kurumada é Hokuto no Ken, um mangá incrível onde as lutas seguem a mesma vibe. Diálogos e técnicas secretas sendo usadas, tipo, por turno, sabe? Claro, Kurumada não desenha tão bem, né, quanto o autor do mangá de Hokuto no Ken. Mas se você ler os dois mangás, você vai ver que as lutas são bem parecidas. Valeu se você assistiu até aqui. Para os mais aficionados em Saint Seiya, eu tenho 2 vídeos de tier list, link na descrição.
Se você não conhecia, mas se interessou, eu recomendo você buscar o mangá. O anime pode ter sido muito bom no passado, mas para os padrões de hoje, tem muitas cenas estáticas e muita cena filler que confunde o pessoal e infelizmente a gente não teve nenhuma adaptação decente. Eu gosto do anime, tá? Mas eu recomendo mais o mangá porque você pode não curtir a demora que o anime tem para as coisas acontecerem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui. Quer conhecer mais personagens da ficção, de quadrinhos e mangás? Pesquisa Torre das Bruxas mais o nome do personagem e vê se a gente já tem vídeo sobre ele. Valeu e tchau, tchau!